Bom, eu sou a Maria Júlia, eu sou aluna do curso de Bacharelado em Linguística na UFSCar, eu sou orientanda da professora Flávia Iratavalli, e a apresentação de hoje é uma parte da iniciação científica que eu estou realizando, que realiza uma análise construcional nas construções insubordinadas que começam com C ao menos. Essa pesquisa ela foi financiada pelo CNPq e atualmente está sendo financiada pela FAPESP. Para começar essa apresentação, a gente vai começar discutindo um pouco sobre o que é insubordinação. A professora Flávia já acabou de falar um pouquinho sobre, que são essas construções como se é assim, se o senhor assume a responsabilidade, ou, no caso dessa iniciação científica, se ao menos desse uma trégua. A insubordinação, o termo foi criado por Evans em 2007 e se refere às construções que apresentam marcas de subordinação, mas que acontecem de maneira sintática, semântica e pragmaticamente independente. O Evans ele entende a insubordinação como um processo diacrônico e as explicações dele se detêm ao nível sintático, mas outros autores vão além dessa proposta do Evans e expandem as análises para compreender também a sincronia e os níveis pragmático e discursivo, como alguns dos trabalhos citados e outros. Sobre o português, o trabalho de Iratavalli, em 2015, propõe um contínuo de insubordinação que vai contemplar desde usos mais espontâneos, que estão muito ligados ao contexto do uso, e aqueles mais independentes, que são mais formulaicos e mais constitucionalizados. No caso dessa pesquisa, a gente entende que as construções com si ao menos são construções condicionais insubordinadas construcionais, porque elas possuem uma estrutura morfossintática recorrente e elas são mais composicionais que as formulaicas, que são mais cristalizadas. A Iratavalli também reconhece que essas construções podem passar a expressar outros valores, como o valor de desejo. Então, essas construções, apesar de apresentarem a conjunção condicional, elas se afastam do sentido condicional e parecem codificar a noção de desejo. E é essa conclusão, essa afirmação que pauta a pesquisa de iniciação científica que eu realizei anteriormente. As insubordinadas com si ao menos, elas não são uma particularidade do português, elas acontecem como aqui do lado a gente vê no inglês, no francês, no italiano, no espanhol e no português e muitas outras línguas. Porém, os estudos eles são majoritariamente sobre as línguas germânicas. Então, a gente tem estudos no inglês, no alemão, no neerlandês, no sueco, no dinamarquês, no islandês e no francês, que é uma língua românica, mas que também foi analisado nessa pesquisa. Vários aspectos são estudados nesses trabalhos, desde aspectos mais sintáticos, passando por algumas questões semânticas, discursivas, mas parece ser um consenso entre todos eles que há esse afastamento do sentido condicional e uma aproximação do sentido de desejo. E esses desejos, muitas vezes, eles são impossíveis ou expressam uma incapacidade do falante de realizá-los. Então, com a intenção de investigar esse esvaziamento do sentido condicional, na minha iniciação científica anterior, a gente analisou essas construções condicionais através dos parâmetros de condicionalidade de Dancigier, em 1998, e a gente queria verificar se esses parâmetros seriam perdidos, já que o sentido de condição, de condicionalidade, também estava sendo perdido. E a gente concluiu que apenas 2 parâmetros foram mantidos, que foi a construção de espaços mentais hipotéticos e a não assertividade. Outra conclusão, que foi a que pautou essa iniciação científica atual, é a de que todos os verbos do corpus apareciam no imperfeito do subjuntivo e que 4 verbos, ter, poder, ser e saber, compunham aproximadamente 60% do corpus, enquanto os outros 47 verbos se distribuíam entre os 40% restantes. Nesse sentido, a gente se questionou se seria algo do recorte do corpus que a gente fez ou se era algo próprio da construção. E a gente encontrou na análise construcional uma possibilidade de analisar se essa associação tinha alguma relação com a construção ou se era ao acaso. Porque a análise construcional, segundo Hilpert, ela é desenvolvida a partir da ideia básica de que o significado construcional é refletido em associações entre padrões sintáticos e elementos lexicais. A análise construcional, na realidade, é um conjunto de 3 métodos que foi desenvolvido por Chris Stefanovic, e desses 3 métodos, o que a gente realiza é a análise colexêmica, ou análise colexêmica simples. Eu não vou falar dos outros 2 por conta do tempo, mas todos eles buscam, de alguma forma, verificar a associação entre um item lexical e uma construção, ver se ela é atraída ou repelida.
A análise polixêmica é basicamente como se fosse aqui todos os verbos do corpus, tem os verbos X, os verbos Y e os verbos Z. E os verbos aqui seriam os que ocorrem com a construção. Se for olhar em relação à frequência absoluta, todos eles aparecem 3 vezes. Mas a análise construcional vai levar em conta também todas as ocorrências do corpus e vai permitir que a gente veja se ele é atraído ou repelido através de alguns cálculos. E, a partir disso, ver, através desse outro cálculo, quão forte é essa atração, se é muito ou pouco, ou essa repulsão, no caso. E, para isso, a gente precisou expandir o corpus que a gente já estava trabalhando, a gente tinha algumas ocorrências recolhidas do corpus do português, mas a gente decidiu trabalhar também com tweets, por entender que o ambiente online tem compreendido e espelhado uma grande extensão da produção linguística offline, como colocado por Brezina em 2018. Então, a gente passou a recolher tweets a cada 10 dias no site Vicinitas, que tem uma ferramenta que permite esse tipo de coleta, e elas foram adicionadas a 164 ocorrências insubordinadas que já estavam sendo trabalhadas e que tinham sido coletadas do corpus do português e da seção web dialetos. Para fazer análise, a gente coleta os tweets, faz uma limpeza, uma seleção daquilo que é interessante para a pesquisa, e a gente usa a linguagem de programação R para fazer a análise polostrucional. Então, no R, a gente vai colocar informações como o verbo na construção, o verbo no corpus, e através do pacote Colostructions, a gente consegue obter os resultados da análise polostrucional. Para essa apresentação, a gente analisou 4.023 ocorrências, e o corpus contava com 93.057 tokens. E as coletas foram realizadas nessas datas aqui da tabela, e a quantidade está do lado. E os resultados parciais obtidos são que essa pesquisa ainda está em andamento, a análise começou de fato há poucos meses, coisa de 2 meses, porque anteriormente a gente estava realizando a coleta e a separação do corpus. Mas alguns resultados que a gente já obteve foi que esses são os 10 verbos mais atraídos, a gente não vai trabalhar com todos, e por conta dessa mesa se tratar de modalização, a gente vai trabalhar apenas com saber, conseguir e poder, que parecem constituir um grupo que expressa sentidos semelhantes e possui requisitos formais também semelhantes. A partir disso, a gente tem que esses verbos, eles acontecem em uma relação de auxiliaridade, eles sempre aparecem antes de um outro verbo. Então, a gente entende que nem todas as relações de auxiliaridade são iguais, inclusive nesses 3 que a gente está mencionando. Então, a gente está partindo daquilo que Lari e Basso disseram, que os verbos, eles nem sempre eles cumprem todos os requisitos de auxiliaridade, alguns são mais prototípicos que outros, então a gente entende que nem todos apresentam essa mesma relação. Agora, partindo para os verbos poder e conseguir, a gente tem que o verbo poder é um verbo modal e que, segundo Neves 2000, ele é polissêmico, ele pode expressar uma modalização epistêmica ou deôntica, e, além disso, o sentido raiz dele é o de capacidade e habilidade, que é algo que parece ser expresso pelo verbo conseguir também. Então, por isso, a gente agrupou os dois. Em questões de aspectos formais, os dois aparecem no imperfeito do subjuntivo antes de um verbo no infinitivo, necessariamente. Então, a gente tem ocorrências como se ao menos eu pudesse voltar a ser criança, se ao menos eu pudesse me aposentar, ou ainda com o verbo conseguir, se ao menos eu conseguisse manter tudo apenas como fingimento, se ao menos eu conseguisse adormecer, se ao menos eu conseguisse pensar em algo inteligente para dizer. Aí, de maneira semelhante, o verbo saber também aparece em associação com o verbo no infinitivo. E o verbo saber também parece expressar essa habilidade do falante, da mesma forma que o poder e o conseguir. Se o falante detém esse domínio sobre uma técnica para realizar algo. E também tem um outro uso, que não é em perífrase verbal, que é o uso de saber alguma informação, saber algo. Começando por aquele que é a relação com um verbo em seguida, com a informação, não com o verbo, a gente tem, por exemplo, se ao menos ela soubesse o quanto a amo, se ao menos tu soubesse o quanto tu é importante na minha vida, se ao menos eu soubesse o nome delas. Nesse caso, a gente não tem o domínio de uma técnica, mas sim a posse de algum conhecimento. Então, parece ser um significado mais estativo de deter um conhecimento naquele momento. Agora, o uso com o verbo no infinitivo parece se aproximar daquele que a gente tem com o poder e com o conseguir,
que é o de habilidade e capacidade para desenvolver alguma coisa. Por exemplo, se ao menos ele soubesse cantar, se ao menos eu soubesse beber um vinho, se ao menos ela soubesse escrever bem qualquer outra coisa. Nesses sentidos, eles parecem também expressar essa capacidade ou habilidade, assim como o verbo poder, que é modal, e o verbo conseguir, que a gente colocou todos como relacionados. Mais 5 minutos, ok? Tá bom, obrigada. Além disso, a gente também observou que os verbos de capacidade, no caso o poder e o conseguir, eles se associam mais fortemente ao uso do eu, da primeira pessoa. É um desejo que se refere ao próprio falante que emite o desejo. Enquanto não é tão predominante, né, é a minoria, os desejos que se relacionam a outras pessoas que não o próprio falante. Agora, o verbo saber tem um comportamento inverso. Ele se refere mais ao desejo relacionado a outras pessoas, que outras pessoas soubessem fazer alguma coisa ou soubessem de alguma informação, e nem tanto sobre o próprio falante, não se refere a ele mesmo. De qualquer forma, esses resultados são preliminares, essa análise começou há pouco tempo, a gente ainda pretende expandir elas e chegar a maiores detalhes, mas, de acordo com essas análises preliminares, a gente acredita ser possível afirmar que outros padrões morfossintáticos são recorrentes, para além do uso de se ao menos, em associação com verbos no imperfeito do subjuntivo, como tinha sido apontado em Iratavali e Comarim em 2021. E que, por exemplo, o verbo ter, que não foi discutido nessa apresentação, requer sempre verbos no imperfeito no particípio, enquanto esses verbos que foram aqui citados requerem verbos no infinitivo. Então, são padrões morfossintáticos para além daqueles que tinham sido previstos anteriormente. E, além disso, esses padrões parecem estabelecer relações diferentes com a temporalidade e com a modalização do desejo expresso, além de estabelecer ligações diferentes com o indivíduo a quem esse desejo se refere. Então, nos próximos passos, a gente pretende analisar os demais verbos que aparecem em destaque na análise construcional, suas particularidades, a relação com construção insubordinada e as implicações semânticas que podem decorrer dessas associações. A gente pretende aprofundar os dados que foram apresentados aqui e realizar algumas descrições que permitam perceber e entender melhor como funciona essa especificação de sentido em que a construção insubordinada se afasta do sentido condicional e passa a expressar a noção de desejo. Era isso, aqui as referências usadas. Muito obrigada e vou encerrar a apresentação.